Fala galera, está começando mais um Corretor em Foco, mais um episódio. Eu vou falar para você, tá cada um melhor do que o outro. E você que está nos acompanhando aí, você pode nos acompanhar tanto no YouTube, você vai lá e escreve Corretor em Foco, já vai lá no inscrever, ativa o sininho para você ter essas informações. E também agora na Red Fox TV, você pode baixar o aplicativo e já conferir tudo também ao vivo, vai ser reproduzido durante a semana. Então vai lá, corre lá no App Store, no Play Store e baixa lá Red Fox TV e você vai ter todo esse conteúdo, sempre muita informação, sempre muita gente boa e hoje não podia ser diferente. Nada mais e nada menos do que Luiz Café. Seja bem-vindo, Luiz Café. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite. Espero aí contribuir um pouquinho aí para os corretores. E aumentar as vendas aí, porque é o... Vamos vender, né? Tem que vender. Isso aí. Nosso trabalho é para isso. Nós tem que vender, não tem jeito. Luiz, obrigado pela agenda, por travar a agenda. E assim, quando a gente começa todo o podcast, eu quero começar com você também. Como que começou a sua história aí com a arquitetura? Aí, como que você começou? Falou assim, agora eu vou trabalhar com isso. Como é que foi? Bom, minha história, eu comecei muito cedo, né? Eu sou um apaixonado pela minha profissão, né? Desde pequeno. Comecei, tinha 13 anos de idade, tinha um talento aí com desenho, adorava desenhar e entrei num curso de desenhista, né? Primeiro, você era desenhista? Eu entrei como desenhista para fazer um curso. E dos 13, esse curso na época, né? Eu tô falando de quase 30 anos atrás. Você é bem novo, calma. Você não tinha internet, não tinha essas coisas, e o curso mais famoso lá que chamava ABRA, Academia Brasileira de Arte. E aí eu comecei, fiz um curso de desenhista, depois eu entrei em um curso de projetista, depois técnico em edificações. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, fazendo um desses cursos, um dos professores, que era um arquiteto, ele virou para mim e falou assim, vai ter um concurso com alguns outros arquitetos, algumas pessoas formadas, e eu gostaria que você participasse. Bom, vamos lá, desafio é comigo, né? Falei, vou lá, entrei na inscrição e ganhei o concurso. Depois desse dia, a chave virou. Eu falei, é isso que eu quero. É aqui mesmo que é eu meu quero lugar. ser arquiteto. Eu vou ser arquiteto. Isso eu já estava estudando, eu estava no curso, né, para edificações, né? Já tinha, imagina, quando eu entrei na faculdade, 17 para 18 anos de idade... Que é o momento que você meio que está indeciso, Você está indeciso, será que é isso a profissão? Porque a profissão é para o resto da vida, não dá, né? Eu tive certeza, eu falei, é isso que eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu gosto. E dali começou a minha carreira, né? Hoje, depois de formado, montei a LCVC. Sim. O LCVC são as iniciais dos nossos nomes, né? Luiz Café Vivian Country. A Vivian hoje é responsável pela parte de arquitetura de interiores, ela que cuida de todo esse processo dentro do escritório, e eu cuido da parte de arquitetura, né? E essa sociedade, ela agrega muito, né? Hoje, eu acredito que um dos grandes diferenciais que a gente tem é realmente a integração no mesmo espaço, né? Da arquitetura e arquitetura de interiores. Que é se conversar, né? Mas você me falou num ponto importante que eu queria entrar aqui com você. Você falou que você começou antes da internet, porque hoje, se você for olhar projeto 3D, né, você tem tudo mais fácil de fazer. Como que era você elaborar um projeto antes, na época antiga, sem internet, sem WhatsApp, sem nada? Como que era elaborar isso daí? Vamos voltar um pouquinho no tempo. É muito engraçado. Você sabe que eu aprendi a desenhar no nanquim, né? Eu falo para todo mundo, né? Pô, eu tenho 47 anos, eu não tenho problema nenhum com idade, né? Mas eu aprendi a desenhar no nanquim. Era um trabalho árduo, né? Porque você fazia, você não podia evitar o erro, né? Porque você tinha que pegar gilete, tirar a tinta, apagar. Era assim um processo que hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z se errar, tira, apaga. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha... Não tinha Ctrl-Z na sua época? Não existe isso. Lá você jogava fora ou você desenhava de novo, não tinha. Quando eu entrei na faculdade, que eu tinha... Assim, eu sempre fui muito... Eu corro muito atrás de informação, né?
Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha já um curso de AutoCAD, né? AutoCAD é a ferramenta lá, o programa que a gente usa, até hoje usa, né? Lógico, tem diversos hoje, mas a base dele ainda é muito utilizada, que é o AutoCAD. Quando eu entrei, eu era o diferencial. Imagina, os professores tudo queriam trabalhar comigo. Eles me chamavam, né? Então, assim, primeiro mês da faculdade, eu já estava estagiando nos escritórios de arquitetura. E o curioso, cara, olha que engraçado que me veio, a gente conversando, bate-papo é ótimo, né? Depois você vai começando a viajar, ganhando os prêmios e vai ficando, cara, vai sendo reconhecido. Recentemente eu encontrei um professor, um coordenador meu, num desses eventos. Naquela época, e ele me reconheceu, ele veio com o crachá, porque meu sobrenome todos me conhecem, né? Uhum. É muito engraçado. Café, né? É o meu sobrenome. Então ele olhou e falou, Café. E é sobrenome mesmo? Sobrenome, vem do Barão do Café, é de história. Que legal. Café Filho foi presidente do Brasil, então assim, durante um período. Então assim, é um nome muito forte, né? Aí ele olhou meu crachá, falou assim, Café, parabéns, eu tô orgulhoso de você. Lógico, eu conheci, né? Fui conversar com ele. Eu falei, eu agradeço muito a você, porque ele foi um que deu oportunidade para eu entrar nesse mercado, né? Que é um mercado desafiador, porque assim, ao mesmo tempo, o Café, você tem a concorrência, que é comum e normal, mas que cresceu muito, né? Muito. Se você pegar, igual com a chegada da tecnologia, né? Com a chegada, com o crescimento de bairros, regiões, vai chegando também as pessoas se formando, tudo. E assim, uma coisa que me chamou a atenção é que vocês sempre estão muito à frente. Exatamente. Né? Então, assim, enquanto o pessoal está pensando em um espaço, em uma coisa, vocês estão bem à frente. E o que você acha que te leva à frente? O que deixa vocês à frente? O que vocês acham? Eu acho que cada projeto é um desafio novo, né? Uhum. E para você se atualizar, para você se manter cada vez melhor no mercado, né? Porque você fez um projeto, você concluiu, ótimo, tá lindo, maravilhoso, o próximo tem que ser melhor. A expectativa, né? De quem está vendendo, quem vai comprar, é um desafio constante de evolução, né? Ainda mais com a tecnologia avançada do jeito que está. Mas a gente tem que respeitar alguns pontos, né? Que são bases para quem vai morar lá. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sobre o empreendimento que a gente vai lançar, sobre o que a gente está colocando no mercado. Parte dessa responsabilidade está na mão de vocês também, né? Sim, sim. Está um pouco, lógico, grande parte na mão de vendas, que é a nossa parte. Sim. Mas assim, vocês também fazem parte do processo de vendas indiretamente e diretamente ao mesmo tempo. Sim, e eu vou te falar, para a gente chegar nesse ponto, né, e trazer um produto adequado para aquele público, para aquela região, a gente viaja muito, a gente pesquisa muito, né? Então, assim, o pessoal fala, até brincam com a gente, nossa, mas você tá viajando de novo, você foi para a Europa, você tá... A gente acompanha todo ano as tendências que acontecem na arquitetura. Então, assim, onde acontece, né, os maiores lançamentos é na Itália, em Milão, a gente tem uma feira que a gente acompanha constantemente a evolução, né, e as tendências que vão vir para de design, de arquitetura. Então a gente constantemente está viajando, trazendo essas novidades para a gente conseguir aplicar de uma maneira que assim atenda, né? Uma das curiosidades, assim, as pessoas que conhecem o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho, eles falam assim, nossa, é gostoso entrar num ambiente de vocês que a gente sente em casa, a gente se sente confortável, a gente se sente... Como nós estamos aqui, né, Café? Ok. Nós estamos aqui, para quem não sabe, nós estamos aqui no decorado do Eternity, um produto da RSF, né? Então, assim, um dos produtos que vocês fizeram, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, mas assim, um dos produtos que nós estamos fazendo aqui, esse é um dos ambientes que você precisa conhecer, o decorado, o plantão em si, tudo isso a gente vai falar um pouco, que tá incrível também. Que tá lindo, tá lindo. Modéstia à parte, eu tenho que falar que tá muito bonito. Esse produto aqui tá muito encaixado, eu acho que assim, vai ser um sucesso realmente aí de venda, vai ser fácil, né? Eu acho que quando a gente faz um produto, você tem que acreditar nele. Quando eu
entro e falo assim, pô, ficou do jeito que eu gostaria. Esse Esse decorado ficou do jeito que você queria? Exatamente. Eu moraria aqui, eu sempre falo Você isso. moraria Eu aqui? sempre falo, se eu falo assim, entro num produto e falo, eu moraria aqui, é porque é coisa boa. Então, voltando a essa história que você estava falando de tendência, né? Porque assim, você conta um pouquinho para o pessoal até saber aonde começa a sua parte. E aonde a sua parte termina, que entra o interior, que também é no seu escritório, e aonde você fala assim, agora toda a minha parte acabou, agora está entregue. Assim, é um desafio, né? Hoje a gente tem alguns parceiros, nosso escritório, eu posso dizer que ele é uma boutique, tá? A gente trabalha hoje para alguns incorporadores, mas alguns a gente tem um volume de trabalho um pouco maior e a gente acaba participando de todo o processo, né, do desenvolvimento. Normalmente a gente é chamado no início, desde até da negociação junto com o próprio terrenista. Então vamos supor, o incorporador chegou lá, viu um terreno legal, falou assim, Café, vem aqui, vamos tomar um café. É isso aí. E aí, vamos elaborar aqui agora, o que você acha? Você acha que isso aqui rola? Você acha que isso não rola? Você acha que isso aqui pega bem, esse tipo de planta pega? Tem esse tipo de conversa também? Sim, tem muito. A gente tenta ajudar com toda a experiência, o know-how que a gente tem, né, do mercado, da área, de conhecimento e das coisas que deram certo, né? Porque tá errado às vezes, né? Mas a gente tenta aprender com os nossos erros para nos próximos não acontecer isso. Então, a gente analisa o terreno, topografia, a gente vê as melhores saídas, a melhor entrada do produto. Então, assim, o percurso que o carro, que o pedestre vai acontecer. E aí você começa a analisar números, né? Então, assim, o terreno, o Eternity, né, que a gente vai começar a falar dele, foi um grande desafio, porque ele é um dos terrenos mais bem localizados hoje, em questão de saída, castelo, localização, acesso, né? Localização ao lado do Mackenzie, que está com a faculdade de medicina, então para o investidor isso... Aqui falando de acesso, nós temos no mínimo 4 acessos de saída. Muito. Você consegue sair... Estou falando assim, fazendo um mapinha aqui na minha cabeça, aqui por onde dava para sair, se acontecer trânsito, essas coisas, acesso de saída aqui, 4 ou 5 acessos. Sim. Fácil para você. Eu acho que em termos de localização, hoje, esse novo bairro aqui que a gente está desenvolvendo, fazendo parte dele, eu acho que é o mais bem localizado. Eu moro em Alphaville, mas é incrível a quantidade de saídas, o desenvolvimento que isso daqui que esse bairro está gerando aqui, vai ser poucos que vão... Sim. Isso é que a pessoa vai morar muito bem, né? Eu acho que assim... E esse desafio de você começar a analisar os números, né? Você pega lá, por exemplo, uma área... A gente está falando de um terreno quase 11 mil metros quadrados. Do lado de um dos condomínios de alto luxo aqui, um dos maiores metros quadrados que tem em Alphaville, que é o Solaia, ele está localizado ao lado, num dos pontos mais altos, se eu não me engano, é o ponto mais alto de Alphaville. A torre vai ficar mais alta. A torre é a mais alta. O rooftop mais alto. O rooftop mais alto de Alphaville, hein? Exatamente. Engraçado. E aí você vai tentando entender o público que está procurando, né? Porque existe uma demanda, né? Existe que as pessoas agora... às vezes não entendem, né? É muito tendência, né? Então a tendência é perigosa, né? O pessoal vem lançando e esquece que tem nichos de mercado que não estão sendo trabalhados. Então eu acredito muito nesse produto porque eu acho que a gente está trazendo o público certo para o empreendimento certo, né? E assim, é a soma de vários fatores, né? Então assim... não adianta você fazer um prédio maravilhoso, lindo, num lugar errado. Exatamente, tem que se conversar. Por mais que você vai trazer sempre um requinte, vai trazer um negócio legal, mas tudo tem que se conectar. Exatamente. Tipo de planta, né, com a própria fachada do empreendimento, com o próprio decorado também. Exatamente. Porque se você, vamos supor, se você faz um produto popular,
e você traz muita coisa, o cara fala, não, não é para mim, não consigo morar num decorado desse. É engraçado, né? Né? Agora, se você traz igual um decorado desse aqui, você não coloca uma coisa glamour, que fique, né? um glamour, uma coisa legal, o que acontece? Você fala, nossa, mas ficou muito, os caras economizou no decorado. Né? Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem, né? Exatamente. Mas é que esse tipo de conversa que nós temos, né? O pessoal, por comercial em si, eu acho que é importante. Né? Então, quando a gente fala a parte de corretor que observa essa questão desse cuidado que tem. Então, por exemplo, não é que nós estamos falando que é um produto A, o produto B, não, nós estamos falando que assim, um produto tem que estar encaixado para a necessidade. Então, aqui com certeza, nesse terreno, não caberia menos do que o Eternity. Não porque igual nós estamos falando, nós vamos falar de um rooftop mais alto, um terreno exclusivo, de uma vista eterna. Então, assim, não tem como você não colocar um empreendimento desse, né? É verdade. Então, assim, aqui, se encaixou. O produto encaixou. Com um terreno, se encaixou com tudo, eu tenho certeza que sucesso garantido. Então, aí como começou essa história, então você começa lá, eu tenho um terreno, vamos desenvolver o projeto. Aí a gente começa a ver os números, ver a quantidade de, porque assim, é tão importante, né, o que a gente está trazendo para uma região impacta diretamente em tudo. Porque, assim, não é só o empreendimento. Você tem um impacto da prefeitura, que impacto de prefeitura, impacto de trânsito, de educação, né, de saúde. Exato. Tem esse impacto que todo o empreendimento conta com isso, que assim, normalmente os corretores não sabem, mas existe esse estudo de impacto que você tem que apresentar na hora de uma aprovação. Ou eu estou falando agora uma aprovação de um projeto deste assim, é um processo muito longo, passa por várias análises, vários profissionais juntos. Então, imagina que a gente é a base de todas as informações para todos os complementares. Então, assim, a gente tem que ter conhecimento, né, em todas as áreas, né? Então, assim, é igual um médico, né? Sim. Tem diversos médicos. Tem clínico geral, e aí depois entram as especialidades. Na nossa área é mais ou menos isso. Imagina que eu sou a base, eu tenho que implementar, né, uma base de um projeto bem feito que atenda a todas as necessidades de um bombeiro, de elevador, de acústica, de visual, de estética, de áreas comuns, do paisagismo. Então, assim, são diversas disciplinas. Você falou uma coisa que me chamou a atenção também. Você falou de elevador. Aqui não é o privativo, mas ele é praticamente privativo. 6 elevadores por 6 unidades por andar. Então, assim, é coisa mínima ali. Né? Uma curiosidade que eu adoro levantar essa questão, né? Porque, assim, é um prédio muito alto. A gente está falando de 120 metros, né? A gente está falando de uma torre de 4 níveis de subsolo, né? A gente tem o pavimento átrio, 36 pavimentos tipo e o 37º é o rooftop. E aí existem algumas curiosidades. Elevador, como que você eleva essa turma toda que vai morar para a casa dele? A gente tem um elevador, esse sistema de elevadores que a gente está trabalhando, curiosidade, mas eu acho isso riquíssimo. Mas isso é legal. Porque isso é para vender, a gente tem que ter argumentos de venda. Porque assim, eu vou pegar um elevador, vou demorar 5 minutos. Um elevador moderníssimo, assim, a velocidade dele é enorme. E uma curiosidade muito grande, que a caixa do elevador ela é tão grande, né, que o deslocamento de ar na hora que ele está descendo, ele não pode formar um efeito pistão. Sabe quando você entra no elevador? Sim. Aqueles antigos ele ficava balançando? Sim. É uma curiosidade, eu acho fantástico trabalhar com essas coisas. Mas é bem dimensionado, é um elevador que vai comportar velocidade altíssima. Então, assim, o morador, a gente está preocupado com a qualidade, né, do morador do começo ao fim. Uhum. Né? Hoje a gente vende experiência de vida, né? Que normalmente, chamou atenção porque normalmente numa torre aí, mesmo que seja alta, tá? Normalmente coloca no máximo 4 elevadores para atender 6, sim. Atenderia bem. Mas nós estamos falando de 6 para atender 6, né? Então atende super bem os elevadores, por mais que você tenha uma torre muito alta. Moderníssima. Aí você vai entrar com a modernidade do elevador. Isso daí, para o corretor, já é um argumento de venda, né? Dúvida, então, já pode anotar isso daí, essa primeira dica aí que o Café já está dando aqui. Você vê que no Papo Café aqui, com um papo com ele aqui, ó,
já vai surgindo as novidades. Mas é verdade, é isso que é tendência, na verdade, né? Você vai vendo, as coisas vão fluindo porque tá na sua cabeça formado. Então, voltando aí, você vai na aprovação. Fez a parte de aprovação, bombeiro, prefeitura, e aí tem alguns produtos ainda que entra banco, que também tem aprovações criteriosas, você tem que ter esse cuidado todo. A gente tenta, experiência, né, que a gente vai criando ao longo do tempo, né, eu estou no mercado imobiliário, né, desde que eu montei meu escritório, então há 23 anos, eu comecei a fazer no stand de vendas, né, fazia para as grandes incorporadoras de São Paulo, eu fiz durante muito tempo. E aí você vai entendendo a dinâmica, né? Porque você tem, hoje, assim, você imagina que fazer um lançamento demora 6 meses, 1 ano de aprovação. Para a gente chegar no estágio que a gente está, o processo é longo, né? A pessoa acha, pô, eles fizeram rápido, construíram um stand rápido. Para a gente chegar no ponto de começar o stand de vendas, a gente está com todo o processo legal, aprovado, regulamentado, passou por várias empresas, várias análises, vários outros profissionais. Então, assim, é muito rico quando a gente está nessa fase aqui e é gratificante para a gente, porque é um trabalho árduo. A sua parte já meio que terminou agora. Mais ou menos, né? Mas, assim, a parte de vendas, a gente fala, né? Eu acho que o peso eu adoro fazer meeting para corretor. Adoro estar lá. Sabe por quê? Você sempre tá mesmo, né? Eu gosto de ouvir, porque entra ou num decorado, tal, no dia do lançamento, ou o próprio comprador, ele critica algumas coisas. Ele fala, putz, mas... E aquela crítica vai ajudar você. Aquela crítica vai me ajudar pro outro. Porque assim, você tá no meio, você falando um pouco de aprovação, de produto, aí envolve com tendência, envolve com várias coisas. Então você tem que conhecer da região. Sim. Né? Então começa, você tem que conhecer da região, depois você vai ter que fazer um projeto que atenda bem tanto a questão de impacto, prefeitura, trânsito, educação, aí depois você tem que conhecer da concorrência. Sim, porque você tem que saber o que deu certo na concorrência, o que deu errado na concorrência. Exatamente. Né? Qual a planta que atendeu bem, qual que é a planta que não saiu, para você conseguir fazer um projeto que encaixe, que fique legal e que as pessoas comprem a ideia. É isso aí. E assim, aí depois entra, além da parte burocrática de números e tal, aí entra a qualidade de espaço, né? Assim, se você perceber, as nossas plantas, elas são, eu sempre uso esse, reforço isso daí, são eixos de circulação. Então você pode perceber que os nossos projetos, eles perdem muito pouco espaço. Não tem espaço. Normalmente descruzam ambientes, né? Eu vejo muito projeto errado que eu falo, meu Deus do céu, porque o cara não fez isso. E assim, quando você fala de tudo isso, desses eixos, é muito importante em isso daí é um conhecimento legal para o corretor aplicar também. Sim, sim. Porque assim, eu costumo falar, o corretor, ele atende tudo, ele é um par de tudo, psicólogo, de advogado, de arquiteto. Tem que ser. Tem que ter, essas pessoas traz igual esse tipo de papo, eu acho muito bacana, porque traz mais ainda argumento para nós na mesa. Sim, então, sim. assim, não foi um produto que a gente, vou colocar o produto aqui e vai vender, porque tem empresas que fazem isso, vou colocar o produto, plantinha, vai vender. Só que não, foi um produto pensado. E até, assim, quem não conheceu aqui ainda, depois pode ter vai adorar, né? Experiência. Tá lindo, lindo. Vamos falar da experiência, né? Experiência. É uma experiência que você proporciona. Então, assim, se vocês pensaram até na questão do decorado de o maior, ou de 122 metros, ele ficar numa posição que vai ficar igual à posição dele quando pronto. Então, a vista, por mais que aqui o pavimento que nós estamos ainda é pavimento de garagem, não é ainda, são mais 3 sobressolos, né? Sobressolos. Então, vai dar 3 sobressolos, o ato vai colocar aí mais 5 andares acima. Então, assim, a vista daqui já é maravilhosa. Quem já conhecer esse decorado já vai ver que a vista é maravilhosa. E aí, até esse cuidado você tem que tomar da onde eu vou montar o decorado para ficar de uma forma legal. Estrategicamente, eu acho que assim, hoje, né, nosso escritório, né, voltando até a história, como a gente cuida de tudo, de todo o processo, né? Então, desde a parte da concepção da torre, do prédio, dos decorados, das áreas comuns, do stand de vendas. Então, você vai criando um roteiro, né? Então, assim, ele tem a mesma linguagem, né? O nosso projeto, ele sempre tem a mesma linguagem. Linguagem, assim, da campanha,
todas as outras disciplinas elas estão no mesmo sintonia. Para quê? Para facilitar a explicação do produto para o cliente. O corretor, né? Ele entende mais fácil. Ele consegue passar a informação para quem está comprando com maior clareza, né? Então você tem todo um percurso que você vai fazendo e vai entrando. E isso a gente analisa também no desenvolvimento do projeto da torre, né? Então, assim, o caminhar, né? Assim, para você ter uma ideia, quando chega um amigo, né? Você chamou o seu amigo, o empreendimento está pronto, chamou o seu amigo para ir na sua casa, vai fazer uma festa. A gente tem algumas preocupações da pessoa, por exemplo, durante o processo de estar entrando no lobby, sendo recebido para vaga de visitante, fazer esse percurso durante o empreendimento, o que ele vai ver, né? O que ele vai ver, ele tem limites que a gente vai de privacidade para ele ver. Você imagina se a gente, um erro clássico que eu vejo, o visitante está tendo uma festa, o visitante vai numa festa e a festa é do lado da piscina. Aí você tira toda a privacidade dos outros moradores. Você está entendendo? Então, assim, o percurso e o como você vai separando essas áreas comuns é um dos desenvolvimentos nossos do escritório que a gente já vai mostrando o percurso que ele vai tomar. Então, assim, você pode ver que as áreas mais privativas, mais... vamos falar, são áreas que precisam de uma privacidade melhor, são mais recuadas, mais separadas. O salão de festa, ele tem que... O seu amigo ele não vai ficar andando na torre, ele tem que já ser direcionado para lá, para ele não ficar circulando. O salão de festas infantil sempre tem um playground ao lado. São estratégias que a gente vai usando. O delivery tem que ser super bem posicionado. Que às vezes o mini mercado, torre, né? O salão está aqui, até o sanitário está em outro lugar. Fica em outro lugar. E aí você tem essa indisposição. Eu acho que é uma disposição que você tem. Porque numa festa você quer estar hoje não, hoje tem já espaços já com sanitários, com tudo. A área gourmet integrada com a área... Com o salão de festas, que eu acho, essa integração que vocês fazem, eu acho muito bacana. Então, assim, existe a parte que é para morador, que vocês fazem, e o morador vai circular por todas as áreas a qualquer momento, tranquilamente, e tem a área que é para o convidado, que ele vai entrar, vai participar, vai conhecer um belo condomínio, né? Uhum. Pode trazer a sogra no condomínio, que não vai passar vergonha, pode trazer o cunhado, né? Eu sempre costumo brincar com isso, tem aquele cunhado, sabe, que sempre gosta de ter uma coisa melhor, pode trazer ele no Eternity, que ele vai conhecer um pouco. É capaz dele querer comprar um aqui. E aí você leva ele ainda para tomar uma cerveja lá no rooftop. Né? Que aí você tem uma piscina privativa para os seus convidados, você consegue atender. Então, assim, é um belo diferencial. Nós vamos falar um pouquinho do rooftop também, que eu acho que é legal. Mas, assim, isso daí que você está falando, assim, tanto da parte de aprovação, agora da parte de desenvolver, né? Tanto a área de circulação, o que ele vai ver, o que ele não vai ver. Eu acho que isso daí é um cuidado que você tem. Sim, né? sem dúvida. É um cuidado que você está tendo com o cliente, o final. Isso daí, inclusive, é argumento de venda. Eu fiz um projeto, não vou citar nomes aqui, mas eu fiz um projeto que você participou também da elaboração dele. E o projeto em si, e eu tive não vou falar dificuldade, mas ele queria um apartamento com vista para a piscina. Tá. E o apartamento, se não tinha vista para a piscina, que ficava às laterais. Então, a piscina ficava eram 4 torres, você vai se identificar com o projeto que eu estou falando. Uhum. E ele queria fazer, não, eu quero vista para a piscina, quero vista para a piscina. Aí eu tive que tomar essa decisão, mas sabe por que não tem nenhum vista para a piscina? Justamente para sua filha, quando ela estiver na piscina, ele tinha 2 filhas, né? E a sua esposa, ninguém fica olhando, não tem plateia. Por isso que não tem vista para a piscina. Uhum. E aí ele falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, são coisas que, assim, esse cuidado que você está tendo hoje aqui gera um puta argumento de vendas depois. Sim, sem então, dúvida. Assim, é só a gente saber explorar. Então, por isso que conteúdo como esse aqui, igual nós estamos fazendo hoje, é muito interessante e é argumento de venda demais para o corretor. Então, isso eleva o nível do corretor. Ele tendo essa experiência, que não é só ele chegar aqui e falar assim, não, eu vou vender, vou apresentar.
tá aqui a maquete, tá aqui o decorado, vamos para a mesa que eu vou chamar meu coordenador, que às vezes a maioria dos corretores fazem isso. É isso aí. Então, esse tipo de informação é do elevador, é da aprovação, é do impacto, é das áreas comuns. Esse tipo de informação, olha quantos insights nós tivemos aqui agora, só com esse bate-papo aqui que está ainda vai dar na metade aí do caminho. Então, assim, olha quanta coisa legal que a gente já conseguiu observar sobre isso. Mas antes de a gente continuar nosso papo, eu quero fazer aqui uma chamadinha para você que está nos assistindo aqui, corretor. Hoje pode concorrer a R$500. Então, o que você precisa falar? Vou falar a palavra-chave agora para você. Palavra-chave para os R$500, hein? O rooftop mais alto de Alphaville. Não podia ser diferente, né? Podia ser diferente. Então, a palavra-chave é o rooftop mais alto. Como que eu faço para participar? Primeiro, tem que estar inscrito no YouTube, no Corretor em Foco. Segundo, você vai lá no Instagram da Direções Imobiliárias, no post que vai estar Aldevino e Café, e você vai comentar lá o rooftop mais alto de Alphaville, você vai estar concorrendo a R$500. Então você que está assistindo, já corre no YouTube, já corre lá no Instagram e já se inscreve para fazer parte dessa promoção e concorrer a R$500 aí. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí para você impulsionar de leads, impulsionar esses atendimentos e trazer mais clientes aqui, porque ó, se você não trouxer cliente para cá, você está perdendo um bom negócio, né? Tomar um café com seu cliente aqui nessas áreas comuns está incrível. Eu quero falar um pouquinho agora do plantão. Quando nós falamos um pouco do projeto, como que você desenvolve, e o plantão você também desenvolve. E eu falo que tudo é experiência, né? E eu participei de algumas reuniões, logo no começo de quando eu virei superintendente, e eu não fazia ideia de que tudo isso a gente sabe que tem um roteiro, mas tudo isso, todo esse roteiro que é feito, já é elaborado na cabeça de vocês. Sim. Então, onde vai ficar a maquete? Por que a maquete vai ficar aqui? Qual que é o caminho que o cliente vai fazer? Desde o estacionamento, recepção, maquete, todo esse cuidado. Fala um pouquinho disso, como que funciona isso aí no dia a dia. Ó, existem várias dificuldades, né? E cada produto é um produto, né? A gente tem que entender quem que a gente está trazendo para ele. São detalhes importantes, né? Mas eu uso essa analogia, né? Você já andou de picape? Sim. Qual que é a sensação que você está mais alto? Exato. Você já percebeu que os nossos stands, eles sempre são exatamente um pouco elevados em relação ao outro? Se você passar a noite aqui, esse stand ele é espetacular. Exato. A iluminação dele a noite daqui é espetacular. Não tem quem não olhe. Não tem como não chamar a atenção. O mais esperado lançamento de Alphaville. Para todos os seus dias serem eternos. Dias e dias de esporte como tênis, beach tênis e a malhação lá nas alturas. E se você gosta de relaxar, ambientes é o que não falta. Com todo o requinte e qualidade da RSF. Mas se você prefere eternos dias de lazer com seu pet, aqui também tem um lugar para ele, inclusive uma piscina para o seu pet. Imagina a alegria! E para você que gosta de jogar, não vai faltar opções. Tem para todo mundo. Eternamente Bela tem um espaço aqui também. Vamos produzir momentos para ficarem eternos? Espaços especiais para você que precisa de um belo home office. Quer cuidar da sua bela máquina? Também tem um cantinho especial para ela. Venha visitar os decorados e conhecer tudo que esse projeto pode te oferecer. Na Avenida Piraíba 398, ao lado do Mackenzie, você encontra o Eternity. Venha eternizar os bons momentos da vida. Então a gente está preocupado, né? É um marketing que a gente usa com a própria arquitetura. Então o formato dele, o visual do design, da maneira como a gente aplica as fitas de LED, a iluminação, até detalhes pequenos como o aroma. Exato, se você entrar exatamente nesse stand, ele é um stand
cheiroso, Cheiroso. né? E grava na sua memória. E você vai para casa pensando naquilo. Então esse é o intuito, de trazer o cliente para cá, ele se sentir bem, se sentir agradável, sentir um ambiente confortável, né? Você vê que ele tem esses módulos, esse stand tá sensacional. A gente criou módulos de atendimento, onde a gente tem um sofá, uma mesa, você vai se sentir bem, você vai entender, né, desde a entrada, da recepção, de trazer, do corretor vir te recepcionar, você passar pela maquete, conhecer as imagens, sentar, tomar um café. O bar está no lugar estratégico, é um bar bonito, elegante. Você vai sentar, tomar um café, depois você vai começar a caminhar e mostrar o decorado. Exatamente. E aí, na hora que a pessoa entra no decorado, normalmente se apaixona. Aí né? não tem como, né? E os decorados aqui estão lindos. E assim, lindos, essa é uma lindos. preocupação que às vezes a pessoa não enxerga, às vezes até coordenador já fica bravo com a gente, que a primeira coisa que a gente faz, né? Eu costumo fazer quando o decorado já está funcionando, tudo certinho, a primeira coisa que a gente tem que olhar, chegar no decorado, ver se o ar-condicionado tá bem, não tá muito frio, não tá muito quente. Sim. E tudo isso influencia, né? Então, televisão, se tá ligada, se tá tudo... É uma experiência. No momento que ele entrou aqui, ele tá vivendo uma experiência. E essa experiência vai ser a decisão se ele vai morar naquele produto ou não. Então, tem que ser uma boa experiência. O corretor, ele tem que ser claro com as informações. Se ele não souber, às vezes é melhor ele falar, vou pesquisar e te devolvo essa informação, do que passar uma informação errada. Exato. Porque ele cria uma expectativa. Exatamente. E a gente não pode criar nenhuma expectativa errada dentro de uma venda, né? Então, assim, normalmente eu participo, venho, sábado mesmo eu estava aqui, me perguntaram algumas dúvidas que tinham, e eu esclareci, e realmente eram dúvidas super pertinentes. Porque às vezes, na nossa cabeça que está desenvolvendo o projeto, aquilo é tão claro, que às vezes a gente não conseguiu passar a informação da maneira que devia ser. Porque a primeira pessoa que compra a nossa ideia são os corretores. Exato. E os corretores também têm que se apaixonar para ele vender o produto. Inclusive, Café, no episódio anterior, a Vivian que esteve aqui também trabalha com vocês. Então o pessoal já teve o prazer de conhecer a Vivian, agora está tendo o prazer de conhecer você. E a gente falou uma coisa importante. Isso que você está falando dessa experiência, quando isso é transmitido para o corpo de vendas, né? Um decorado que a pessoa se sinta em casa, que o corretor já está comprando a ideia do decorado, ele já transmite isso para o cliente. Eu tive lá, já pega o celular, eu tive lá no decorado, o decorado está maravilhoso, nossa, está tudo muito bom, pode vir que você vai ter a melhor condição. Ele dá uma engajada. Sim, sem dúvida. Né? Agora, quando ele vê que tem um monte, se o corretor já acha um monte de pênalti, né, no próprio decorado, dificilmente ele pode até convidar, porque é dinheiro, mas ele não vai convidar com o mesmo entusiasmo de quando ele vê um belo decorado e ele vê uma bela oportunidade de vendas, né? É isso aí. Eu acho que assim, eu vejo oportunidade em tudo, né? Só que você tem que mostrar a oportunidade de uma maneira que seja inteligente, que seja assim, claramente, né? Você entrar, né? Assim, uma das coisas que mais me chamam a atenção aqui quando eu entro nesse empreendimento é o tamanho da maquete. Maquete é sensacional. Na maquete você consegue entender como que vai ser o prédio. Exato. Depois que você entra no decorado, né? Porque assim, normalmente e a pessoa se encanta pelo decorado. Mas a maquete passa a magnitude do que será o empreendimento. Passa o tamanho, né, do empreendimento. A parte de lazer ali aos fundos do empreendimento é um parque aquilo. Exatamente. Porque tem quadras, tem áreas pro pet, piscina pro pet. Piscina então, assim, pro pet, isso aí é cheio demais. Assim, piscina pro pet eu achei demais, né? Esse foi um belo de um cuidado. Foi. Isso aí, hoje, porque assim, pensa comigo aqui, hoje tem muitos pets que são filhos, família. Sim, hoje não existe mais o cachorro fica lá, o gato fica lá. Não, hoje é aqui, no meu colo. Mas a gente e esse cuidado com o pet, de ele ter uma piscina, vou estar na piscina e meu pet não vai estar. E os animais gostam de piscina, né? Então, normalmente, quando eu ia em rio, né? Isso aí faz um tempo, ia nadar em rio, você via muito cachorro, o cachorro tava lá e atravessar a rua, né? Tinha isso daí. E assim, os animais gostam também. E não podia desfrutar. E hoje, com essa tendência muito legal, mas isso aí é cada vez mais... Essa evolução, essa mudança que a gente vive, por isso que é aquele papo que a gente que a gente começou a conversar no começo aqui, essa evolução, a gente tem que acompanhar.
né? Exatamente. Hoje, a pessoa para ter filho, hoje, se ela começar a fazer o custo de um filho, é altíssimo. Um colégio tá um absurdo, um plano de saúde. E assim, às vezes a pessoa não quer ter a responsabilidade de ter um filho, porque quando você começa a ter um pet, né, que hoje é uma coisa que eu aprendi, eu não tinha, né, pet, né, depois, agora que eu tenho, eu sei o que é. Mas na época que eu não tinha, era uma importância dos empreendimentos que a pessoa entrava e falava, onde é o pet? O empreendimento, não tem nada pra pet. eu entreguei uma área de lazer, um prédio, né, que a gente tinha, e eu estava na área de lazer, era entrega das chaves. E aí a primeira pessoa, achei que todo mundo ia perguntar onde é o salão de festa, a área gourmet, a piscina. Não, me perguntaram assim, aonde é a área do pet? Mas tinha acabado de entrar e tinha acabado de liberar, depois da Assembleia, a liberação para todo mundo conhecer as áreas comuns. Eles viraram para mim, aonde é a área do pet? Eu achei curioso isso. Exatamente. Porque assim, a importância é muito grande. E aí você começa a dar um valor um pouco maior para aquilo nos projetos, né? Então, isso que eu acho muito engraçado, porque assim, hoje aqui no Eternity, a gente só vai falar, e olha, o horário já tá indo embora, mas ainda tem papo aqui pra gente ainda. Mas assim, o que eu acho engraçado da questão do Eternity é que você atende tudo muito bem. Você atende aquele cara que quer ter uma família grande, que quer ter uns convidados, que gosta de fazer uma festa legal. Agora você tem aquele rapaz que ou aquela moça que é mais solteira, que já gosta de um pet, que gosta de uma coisa mais exclusiva, você consegue atender muito Todos bem. os públicos. Porque mudou muito essa questão, é igual você está falando mesmo. Antigamente, a cultura era fazer 18 anos, tirar uma carta, É isso aí. né? Tirar a carta e casar e ter filho. É isso aí. Hoje em dia não, hoje em dia o carro já não é a primeira opção. Hoje em dia o pessoal já está muito mais preocupado com o apartamento. Aí o apartamento precisa ter um espaço para pet, porque hoje em dia não tem mais assim. Agora tem até normas, né, que não pode mais proibir animais dentro do condomínio. Antigamente não existia isso. Tinha condomínio que permitia, tinha condomínio que não permitia. Né? Então são coisas que foram evoluindo. Que, por exemplo, condomínios antigos não tinha essa preparação. Hoje já tem preparação de pet, já tem toda essa. E não só com o pet, mas com o bem-estar também, né? Você vê hoje a quantidade de pessoas que se cuidam, que vão, querem andar, querem fazer academia. O rooftop daqui, aquela academia no rooftop. Aí é academia, aquilo é sensacional. É uma coisa. Você não precisa sair de casa. Você não precisa sair de casa. E vai dar problema para essa academia da região aqui, que ninguém vai querer se inscrever. Você vai querer. Porque você quer um bem-estar, você quer viver bem, você quer viver com qualidade. Você não precisa sair. Você pode subir, ter uma vista maravilhosa sem sair de casa. Começar o dia. Você consegue fazer uma festa, desde uma festa para 50, 60 pessoas, como você consegue reunir os amigos na área gourmet com 10 pessoas, 6 pessoas, sem ter que usar o seu apartamento. O apartamento, apesar de serem todos três suítes, a flexibilidade de você tirar as paredes e você ter um ambiente só um dormitório, ou deixar ele completamente aberto, esse empreendimento ele proporciona isso. Então, assim, é toda uma consequência de estudos e evolução que a gente vai vendo para melhorar cada vez mais o produto. E as coisas vão acontecendo, vai melhorando, e você vai fazendo as coisas assim. Quando você vê, você já não consegue pensar que nem antes, né? Você é obrigado, igual você falou, sempre melhorar, sempre um novo desafio. Evolução. O horário já foi, o pessoal tá falando, mas antes de terminar aqui, eu queria só fazer que você comentasse. Vocês fizeram, e eu perguntei isso para a Vivi, eu vou perguntar para vocês. Então, vocês fizeram o Symmetry, que foi um sucesso de vendas, foi o maior sucesso de 2024 aqui em Alphaville, foi o Symmetry, e agora vem o Eternity. Qual que é o desafio de você sair de um Symmetry e vir para o Eternity? Eu digo o seguinte, o próximo projeto é sempre o melhor. A gente fez um sucesso de venda no Symmetry, foi assim, a gente espera, sempre a gente faz o produto achando que vai ser sucesso, mas a velocidade que ele veio e aconteceu foi incrível, né? O Eternity, eu tenho certeza que ele vai ser o dobro. O dobro. Porque ele é o dobro. O dobro unidade, o dobro exclusividade, o dobro em decorado, o dobro em plantas. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, é encantador. Eu acho que assim, quem não conhece, o corretor que ainda não conhece, que está assistindo aqui a gente, eu acho que vale a pena vir,
produto, eu acredito tanto nesse produto que eu fiquei com unidade aqui também. Ó, que bacana, né? Eu acho que assim, eu acredito, volta àquela história, né? Para você acreditar, confiar, você tem que comprar. Eu comprei a ideia, eu gosto da localização, eu gosto do lugar, eu gosto do projeto. É muito bacana, projeto excelente. Então a gente faz com carinho, faz com amor, e eu tenho certeza que isso daqui vai ser outro sucesso. Com e certeza, que venham os próximos e cada vez mais. E sempre com o Luiz Café, né? Essa é a parte mais importante. Então, assim, só chamar a atenção do corretor que conhece aqui, poxa, só o 122, 93, mas assim, eu acho interessante que tem esses decorados, que é para o cliente se situar, mas tem as intermediárias que também é plantas parecidas. Então, 122, não encaixa, mas eu encaixo no 108, que também é uma planta parecida, que atende bem. 93, não encaixa, atende 88, que também é uma planta parecida, que atende bem. Sim. Então, essas particularidades que eu achei sensacional. Eu acho que aqui a gente consegue a gente tem um leque de clientes aqui muito grande que consegue atender a necessidade de cada família, né? Tem família que é um casal, tem pessoas que moram sozinhos, tem pessoas que têm 3 filhos, 2 filhos, enfim, aqui é um produto que se encaixa na metragem e na qualidade. Às vezes o cara tem uma família grande, mas ele não tem um poder aquisitivo para ir talvez para o maior, mas ele consegue ter a família dele, né? Porque o que a gente tem aqui é um produto de altíssima qualidade. Sim. Independente, né? Eu falo que aqui é um alto padrão, a gente tem um produto alto padrão para uma metragem adequada, né? O produto é alto padrão. O produto é alto padrão. É alto padrão. Exatamente. É isso. Uma metragem que atende bem a região. E um preço, gente, que tá vindo aí é incrível, gente. Então, isso daqui vai se vender sozinho. Luiz, muito obrigado pela sua atenção aqui, por ter vindo até aqui. Mas aí deixa as suas redes sociais aí para o pessoal conseguir acompanhar o trabalho de vocês lá. Claro, maior prazer. O nosso Instagram é @LCVC Arquitetos. Nosso escritório é o LCVC, Arquitetura e Interiores, e, pô, um prazer aí estar com vocês. E obrigado quando quiser tirar alguma dúvida, Luiz Café, estou à disposição, faço com o maior carinho. Exato. A pessoa pode me parar, me chamar, estou aí à disposição. Eu acho que assim, nós não fazemos nada sozinhos sem vocês. É uma equipe. É equipe de vendas, é uma equipe de arquitetura, um incorporador. Se todos nós formos parceiros, o sucesso acontece. Não tem como não acontecer. Exatamente. Café, muito obrigado. Que bacana, Aldevino. Parabéns pela entrevista. Como você comanda bem o Corretor em Foco, né? Sempre um entrevistado bacana com histórias interessantes que ajudam o corretor. Isso é muito importante. Lembrando que você confere o programa também na Red Fox TV, na grade da emissora, e no YouTube da Red Fox TV, aplicativo, e claro, na página do Aldevino, que faz um trabalho incrível no Corretor em Foco. Quer conhecer mais? Então fique ligadinho que sempre tem um conteúdo bacana por aqui.